Bom dia, gente! Sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 10 de Mateus. Hoje eu tô com uma pessoa aqui especial ao meu lado, minha mãe. Estamos na rua desde cedo, todo mundo com cara de sono. Olha a cara. E é isso, vamos que hoje o capítulo é longo. E é isso, vamos começar orando e aí depois a gente parte para a leitura. Quer orar, mãe? Pra gente? Vamos. Minha mãe vai orar Não pode hoje. negar uma oração, né, gente? Manda ver, rápido. Tá. Amém, Jesus. Nós colocamos diante de Ti essa live e a vida da Marina, Pai. Eu declaro que Tu sejas o cabeça e ela a cauda e que venha passar a palavra tremenda e poderosa, Pai, para que todos possam ouvi-la, praticar e reconhecer que o Senhor é o único, suficiente Salvador das nossas vidas. Amém. Nós te agradecemos por esse dia de hoje, por essa chuva, Pai, por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer, especialmente nessa live. Amém. Usa a Marina como canal de Tua bênção, para que a glória seja Tua, o testemunho seja Teu. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Viram? Participação especial. Então vamos, gente. Capítulo 10 vai dizer assim. Se vocês se lembram... Não vou nem dar spoiler. Vamos direto para a leitura, depois a gente comenta. Então vai dizer... Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Então aqui nós temos Jesus escolhendo ali os 12 apóstolos. E aí, vamos continuar, porque o capítulo todo vai ser a respeito disso. Vai dizer o seguinte: Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes. Ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Não levem guardados no cinto nem ouro, nem prata, nem moedas de cobre. Nesta viagem, não levem sacola, nem uma túnica a mais, nem sandálias, nem bengala para se apoiar, pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver. Quando entrarem numa cidade ou povoado, procurem alguém que queira recebê-los e fiquem hospedados na casa dessa pessoa até irem embora daquele lugar. Quando entrarem numa casa, digam que a paz esteja nesta casa. Se as pessoas daquela casa receberem vocês, bem, que a saudação de paz fique com elas. Mas, se não o receberem bem, retirem a saudação. E se em alguma casa ou cidade as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, saiam daquele lugar e na saída sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. No dia do juízo, Deus terá mais pena da cidade de Sodoma e de Gomorra do que daquela cidade. Então aqui a ordem para aqueles apóstolos, né? Agora eles não eram mais apenas discípulos, agora eles estavam autorizados para fazer a mesma coisa que Jesus estava fazendo. Afinal de contas, no capítulo anterior, o Senhor, Jesus, né? Ele virou para os discípulos e falou:
gente, então, ele viu que todo mundo andava como ovelha perdida, como quem não tinha pastor, e ele estava com muita pena, muita compaixão daquelas pessoas. Mas que nem eu, ontem eu escrevi algo no meu Instagram, eu, na verdade, estava vendo lá as minhas anotações. E lembrando ali da conferência, né, que houve uma palavra que disse que Jesus não se desesperou, não fez mais do que podia, não ficou sem dormir por causa daquilo, nem colocou os seus discípulos, meu Deus, gente, é desesperador, que não sei o quê, porque tem gente, né, a gente vê que às vezes as pessoas estão trabalhando além da conta para dar conta. Nas igrejas mesmo a gente vê às vezes isso, são as mesmas pessoas fazendo muita coisa e outras pessoas sem o que fazer. Então Jesus virou e falou o seguinte: orem para que o dono da plantação mande trabalhadores para sua plantação. Então nosso dever deve ser orar e nos manter em coração aberto. E aí foi algo que eu escrevi, né? Que o Senhor também colocava compaixão em mim, mas eu jamais largaria tudo para abandonar, para fazer alguma coisa para o Senhor. E quando a gente ora, as coisas começam a se mover dentro da gente. Até que o dia que o Senhor levanta os que estão com o mesmo sentimento dele, que estão com compaixão daquelas pessoas que estão andando como ovelhas perdidas. E aí foi o que aconteceu, né? Eu até coloquei lá um pouquinho sobre isso, e é isso. Então aqui, depois desse momento que Jesus fala, né, em outros evangelhos, inclusive, a gente vai ver Jesus orando para escolher esses discípulos. Aqui Mateus não escreve muito sobre essa oração, não. Já fala logo como se ele já tivesse escolhido de cara. Mas em outros, a gente vai ver que Jesus orou e depois ele escolheu esses apóstolos. E aí eles tinham essa missão de ir exatamente apenas ao povo de Israel, ó. Não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Essa era a missão dele, essa era a missão desses apóstolos. A gente sabe que depois dele foi levantado Paulo para ganhar aí as nações e outros junto com Paulo. Mas para esses, eles tinham a incumbência ali de alcançar. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que Deus, ele dá uma incumbência para cada um. Não é? Talvez você não vai ganhar o mundo inteiro. Talvez você vai ganhar a sua casa, o povo da sua casa. Talvez você não vai ganhar os seus amigos. Talvez você não vai ganhar a sua família, mas você vai ganhar os seus amigos. Mas o Senhor é quem faz, o dono da plantação é quem está forjando isso em cada um. E aí Jesus também dava a eles a mesma autoridade, os mesmos milagres, os mesmos sinais e maravilhas que ele tinha, que ele possuía, ele estava dando, ele estava colocando sobre a vida dos apóstolos. E eles nem sabiam ainda que tinham, tanto que mais pra frente a gente vai ver que eles vão e depois eles voltam admirados. Caraca, deu certo! Então, quando o Senhor te falar para ir, não tenha medo. Mas eu não sei fazer nada, eu não sei sequer falar. Não se preocupe que quando você estiver lá, você vai saber. E aí aqui, ele também vai falar um pouquinho a respeito de ninguém levar nada. Que o trabalhador é digno do seu salário, né? Que aqueles que estão com a mão nesse arado, eles vão receber tudo o que precisam. Então essa é uma coisa também que a gente precisa descansar no Senhor, independente do que você foi chamado para fazer, né? Eu só consegui fazer quando eu pude ter fé, quando eu pude descansar, quando eu pude entender que, tipo,
Cara, Deus é Deus de tudo, Deus é dono de tudo. Então, se Ele quiser me chamar, se Ele quiser que eu viva para Ele, Ele tem total condição de me abençoar. E eu tenho testemunhos a respeito disso. Desde já, né? No primeiro mês eu já... E essa mocinha aqui, a gente já consegue, sabe, falar sobre isso. Então é isso. Então, continuando, antes que o nosso tempo termine, vai dizer: escutem. Eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles e aos não-judeus sobre o evangelho. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês que fala por meio de vocês. Muitos entregarão seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor, e nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como seu professor e o empregado em ser como seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Beelzebu, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. Então, aqui a gente viu no capítulo anterior as pessoas falando: gente, ele está fazendo tudo isso, é pelo... Aí os fariseus lá, né, viraram e debocharam, falaram: é pelo espírito dos demônios que eles fazem, que ele faz isso. E aí Jesus refuta aquilo, fala: cara, não tem como, o príncipe, uma casa dividida, ela não resiste. Como assim? O próprio demônio expulsando outro demônio, falando: não, aqui mais não. Mas enfim, então aqui Jesus vai alertá-los a respeito de tudo que eles irão passar. Vida com Deus, né? A gente sabe que quem escolhe isso tem ali suas perseguições, né? Tem suas dificuldades, seus momentos de aflições, mas tudo isso Ele pede para que eles fiquem cientes que tudo isso é para o avanço do Evangelho. Vai ser difícil, que não sei o que, nananã. Mas deixa eu te falar uma coisa: vocês vão ser colocados em frente a príncipes, governadores, e vocês, sabe, vocês vão ter a oportunidade exatamente por esse motivo, né? Porque vocês estão sendo perseguidos, porque outras pessoas estão com invejinha de você, vai ser denunciado, você vai ser colocado, sabe, você vai começar a ser visto por pessoas importantes. E aí, beleza, vamos acabar aqui, porque tá acabando meu tempo. Vai dizer: portanto, não tenham medo de ninguém, tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia, e o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que dois passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Muito importante isso.
Essa parte é muito importante. Eu tô fazendo assim para vocês não verem que eu tô com a mesma roupa que ontem. Eu esqueci. Eu não tô com ela desde ontem, porque na verdade eu coloquei ontem, depois daquela hora, né? Eu troquei, é porque eu tava no médico. Aí hoje eu vim pro médico de novo, eu coloquei a mesma roupa. Enfim, deixa eu fechar. Gente, mas essa parte aqui é muito importante. Porque as pessoas, às vezes, elas estão com medo do que os outros podem fazer a elas, ou porque pelo que o que vai faltar na vida delas, elas estão se eximindo dessa responsabilidade por medo, por aflição, por ansiedade. Mas aqui a palavra de Deus é muito clara. E eu não tô falando de ir para missões não, tá, gente? Como a gente disse no início, cada um tem a sua missão em um lugar diferente. Eu entendo que a minha é na internet. Mas enfim, voltando ao assunto. Não estejam com medo daquilo que faz mal apenas ao seu próprio corpo. Estejam com medo daquilo que faz mal à sua alma, né? Vou ler para ficar melhor. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas, porém nenhum deles cai no chão? Sabe, quando você decidir que a sua alma está sustentada em Cristo, que você vai deixar ela servir a Deus, sabe? Todas as coisas na sua vida vão estar sustentadas ali pela mão do Altíssimo, do Criador, enfim. E é o que a gente vê muito com Paulo. Eu tô nas cartas de Paulo, meu Deus do céu. Então, assim, sabe? Como é que se diz? É uma jornada, é um conhecimento após o outro aqui da palavra de Deus que a gente fala, cara, verdadeiramente. Deus é fiel, Deus sustenta. E aí, para finalizar, se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai que está no céu que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também no dia do juízo direi diante do meu Pai que está no céu que ela não pertence a mim. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo porque é meu seguidor terá a vida verdadeira. Quem recebe vocês está recebendo a mim, quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Quem receber o profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem apenas quer ser o meu seguidor, apenas por ser meu seguidor, der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. E é isso. E mais tarde eu vou ver se eu honro essa pessoa aqui que vai receber galardão de profeta, Amém. galardão de seguidor por abençoar a vida daqueles que, né, a minha vida, que resolvi fazer isso. Então mais tarde eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso, sobre esse final aqui. E que mais? E é isso. Deus abençoe. Amanhã estamos aqui, se Deus quiser. E não esqueçam, mais uma vez, fazendo meu breve jabá aqui, que eu tenho 15 segundos. Estamos com a comunidade online, o Esconde o Cristo Todo Dia aberta. Para quem tem interesse aí em não temer,
em encontrar o seu propósito de vida, em entender o que Deus tem para você, sabe? O que o Senhor vai fazer através da sua vida, qual o seu ambiente ali. Então, acredito que a comunidade vai poder ajudar muito vocês. Amém? Amém. Quer falar alguma coisa? Então tá bom. Beijo, gente. Tchau, tchau.